Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 37 minutos. Hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, começando mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, ao vivo de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, né? Via MaxCast e também as nossas redes sociais. Primeiro, nosso site, radioestariosantos.com. Deixa eu agradecer demais o crescimento da rádio, não para, e as várias emissoras aí. Mandar um abraço pro pessoal da Cultura de Campinas, também em Votuporanga, lá no Sergipe, hein? O pessoal de Sergipe também ligado a gente, a Rádio Vox, lá em Salvador, todo mundo ligado nas informações aqui, e são 24 horas, hein? Esse novo sistema com vários repórteres, jornalistas trazendo informação e, na sequência, já um entrevistado. Agora há pouco você ouviu mais uma vez a participação aí do ministro Fernando Haddad aqui na nossa programação da Rádio Estádio Santos, e você já sabe, além disso tem o Facebook, YouTube, o nosso canal oficial, né, que é o radioestariosantos.com, você também nos ouve em Rádiosnet, Rádios.com, tudo rádios. Onde tem rádio, a Rádio Star News está lá 24 horas no ar, com muita música, informação e prestação de serviço para você. Você já deu o seu like hoje? Já acessou o nosso canal? Ainda não? Então faça isso, motive, dê aí mais força para o canal da Rádio Star News, o Ponto a Ponto, crescer junto com você, trazendo informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Virgínia, no patrocínio de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Eng Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Engie Life, do grupo Engie Plus, construtora e incorporadora que vem com o conceito Smart, também Escola Santista de Astrologia, você tem aí sempre cursos preparatórios para ser aí, quem sabe, um dia um bom astrólogo. Também você tem mecânica Heliomar, há 54 anos, já praticamente 55 anos, cuidando do seu carro, e também M Rocha Contabilidade, a melhor contabilidade aqui de todo o litoral. E para finalizar, Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, o mestre do Martelinho de Ouro. Virgínia, bom dia, às 8 horas e 39 minutos, Rádio Star News, mandando áudio, mandando o nosso vídeo também para várias emissoras do Brasil. Vamos dar aqui o nosso WhatsApp. Bom dia para você. Bom dia, 13 998058709, repetindo 13 998058709. E para as emissoras que nos acompanham pela Rede MaxCast, hoje eu tenho o privilégio de contar com dois excelentes jornalistas aqui da cidade de Santos, da Baixada Santista, que estão mais uma vez agora mais do que motivados, porque estão num projeto muito legal, e eu quero que todos vocês da Baixada Santista acompanhem esse projeto, que é o novo projeto do Jornal da Hora, e por isso a gente trouxe logo dois, né, para falar dele, e para falar também das informações da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. E você estava preocupado aí com o seu Pix? Você ficou preocupado? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? As fake news e muita coisa comentada aí a respeito disso. Mas, bom dia, meu querido Marco Santana, jornalista. Fiquei muito feliz com a informação. Você está de volta. Dizem que tem uma fala que não falha, né? O bom filho a casa torna, né? E eu achava até de forma, assim, triste. Não é possível que nenhuma porta reconheça esta competência de praticamente 30 anos, né, Marco, de jornalismo. E a área política precisava de um articulador, um homem para falar da política. Nós temos alguns bons, hein? Já até mandar daqui a pouco um abraço aí já para o nosso querido Sandro Tadeu, do BS9, outro grande profissional, jovem e talentoso também. Marco, bom dia, obrigado pela presença aqui no nosso Ponto a Ponto, Rádio Star News, ao vivo para todo mundo. Bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia. Agradeço mais uma vez o convite, é um prazer, um privilégio participar aqui do programa Ponto a Ponto, que já se consolidou na audiência, principalmente entre o público, os chamados formadores de opinião, e é uma satisfação muito grande. Normalmente eu trago notícias, né, mas eu acabo sendo a notícia hoje. É uma né? notícia. Porque gostaria de informar a nossa audiência que o grupo Brasil Export, que já se notabilizou, se consolidou como uma empresa que realiza eventos na área portuária, logística, comércio exterior, não só em Santos, mas no Brasil de modo geral, até eventos internacionais, promovendo debates importantes que estimulam a reflexão e trazem conclusões concretas, soluções soluções concretas para problemas reais. Então, o Grupo Brasil Export se uniu ao Jornal da Hora, um jornal tradicional aqui na nossa região, 51 anos de circulação ininterrupta,
e esses dois grupos grupos empresariais se uniram para formar um novo Jornal da Orla. Então, é um novo jornal que começa a circular a partir do dia 24 de janeiro, uma edição semanal aos sábados, com aumento de tiragem, aumento substancial, mais páginas, mais editorias, um incremento muito grande na equipe de profissionais e também um reforço no conteúdo online, e teremos também uma edição online diária, uma edição diagramada, folheável no website do Jornal da Orla. E eu fui convidado e aceitei, com muita honra, com muita satisfação. Eu sou o novo editor de política do Jornal da Orla, então vocês podem contar com o meu empenho, a minha dedicação, e teremos aí temos já uma equipe altamente qualificada, editor-chefe o Eduardo Silva, temos o Paulo Rogério como editor adjunto, e uma série de outros profissionais que eu admiro, me espelho, me inspiro, e um deles está aqui ao meu lado, que você vai acabar apresentar agora. As nossas câmeras já vão mostrando, né? Nós estávamos mostrando o Marcos, vamos mostrar agora também o Gustavo Klein, outro grande jornalista. Ele sabe da admiração a respeito que tem pelo trabalho dele, e sempre dizia, sempre torço, como torço por Marco e torço demais para o Gustavo. Gustavo, obrigado também. Você que esteve conosco aí nessa fase de início, final de ano, começo de ano, nos programas especiais que nós deixamos aqui. E você dizia, temos aí, né, algumas possibilidades, vamos aguardar para confirmar. E é isso mesmo, a gente só confirma o fato quando ele está fechado, e você vai estar também nesse grupo aí, que agora muita gente é o seguinte, é para falar assim, é o JO, né, que é o Jornal da Orla, que é bem bacana, é um projeto novo, como disse o Marco, né, um projeto que eu acho que traz um frescor para o jornalismo da região. Exatamente. Estamos felizes, inclusive, aqui pela cor do microfone, da esponjinha do microfone, que é a cor do Jornal da Orla, Marco. É a nossa cor do ponto a ponto aqui também. Edu, Virgínia, Marco, todos os ouvintes, muito bom estar aqui novamente. Pois é, você sabe que quando eu estive aqui a última vez, essa possibilidade ainda não havia se mostrado. Ela veio ali nos últimos dias de estertores, né? E era uma proposta irrecusável, né? Trabalhar com o Eduardo Silva sempre foi um sonho. A gente trabalhou na mesma empresa durante muitos anos. Sim. Trabalhei na Tribuna 24, ele na TV. E para fazer jornalismo cultural. Seria o novo editor de cultura. É muito bom saber que ainda há espaço, ainda há um grupo como o Brasil Export, o Jornal da Orla, que dão valor para a cultura. Sim. Eu sentia uma demanda reprimida da classe cultural, dos movimentos culturais da cidade, que agora tem procurado a gente ativamente. Eu entrei em contato com alguns grupos, mas eles já têm tomado essa iniciativa de procurar a gente para divulgar os festivais, para divulgar as iniciativas, porque estavam sufocados, não tinham onde divulgar, né? Quer dizer, o espaço restrito nos veículos que já existem. Então, é muito bom estar de novo nessa área, uma área que eu sempre atuei, que eu gosto muito. Escrevo de graça. Exato. Vou ser pago para fazer o que eu fazia de graça, praticamente. Melhor ainda. Enfim, muito feliz de estar aqui também. Eu fico feliz demais, já mandei um abraço por escrito para o nosso querido Eduardo Silva, um mestre. Pude trabalhar com o Eduardo Silva por 12 anos, praticamente. Rádio CBN, CBN Tribuna, CBN Globo, TV Tribuna, várias jornadas fizemos juntos. Ele é um grande profissional, e eu acho que essa somatória com grandes profissionais, como é o caso do Marco Santana, o Paulo Rogério também, que é outro grande profissional, é alguém que também estava fora aí do jornalismo, não da forma como a gente está acostumado, que a gente acompanha o Paulo fazendo lá suas matérias, um trabalho no setor automotivo, né, que é muito bacana. Sim. Mas o Paulo também é outro que merece o nosso reconhecimento, e é importante que nós tenhamos isso. Com certeza a equipe vai ser ainda totalmente aumentada, colocada ali no seu momento. Tudo tem um tempo, né? E parabéns por essa parceria, né? Quem mandou um abraço foi o editor de esportes, Fulvio Feola. Fulvio Feola, grande figura também, o Fulvio, que nós trabalhamos juntos no Santos. Eu estava na comunicação do Santos, na rádio, era um narrador lá ao lado do saudoso Edson Carigares, né? E dividi muitas jornadas lá com o Fulvio, que é uma grande figura, um homem que acho que mais gosta de rock and roll no mundo. Né? Com certeza. Inclusive, teve ocasiões que nós tínhamos eventos, shows em São Paulo, como de Ozzy Osbourne, né? Ex-vocalista do Black Sabbath, e lá estava quem Fulvio nos representando, né? Então, um abraço para o Fulvio, grande escolha. Então, veja que os nomes são bons, a certeza de sucesso é garantida. Então, você que não é da Baixada Santista, depois vai se familiarizando, o Jornal da Orla
a edição digital, depois aquele que estiver na Baixada Santista conheça a edição para folhear. Eu adoro papel. Adoro papel, então para mim o digital é importante. Estamos em novos tempos, mas adoro. Aquela história do livro pelo computador não dá certo. Eu gosto de pegar o livro, então o jornal da mesma forma também, né? Em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, Eng Plus, controle incorporadora, Eng Life, do mesmo grupo, só que traz o conceito Smart, a Eng Life, também Escola Ciência e Astrologia, você também tem aí Mecânica Eliomar, há 55 anos cuidando do seu carro, também M. Rocha Contabilidade, Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Virgínia, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos com muitos assuntos. O primeiro deles, eu vou deixar aqui uma fala, né? Já que a gente está falando de liberdade de expressão, falar de cultura, falar de política, viu? Marco e Gustavo, novo ministro da Comunicação do governo Lula, diz que a liberdade de expressão foi apropriada por setores que promovem discurso de ódio. A fala foi do publicitário Sidônio Palmeira, novo secretário de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. Ele substituiu o Paulo Pimenta. Acho que foi uma fala bastante importante, no momento certo também, onde a gente tem uma disseminação de várias falas, e hoje qualquer um que tem um celular na mão se intitula o dono da palavra, o dono da razão. A gente vai rapidíssimo intervalo e os nossos convidados vão comentar com você. Deixa eu só mandar um abraço aqui, o Antônio Sanches, ele que mandou um abraço hoje cedinho, às 5h30 da manhã, dizendo, Edu, ele me fez uma provocação, eu vou distribuir essa provocação para o Marco e para o Gustavo. Você, Eduardo Lucas, tomaria água de qualquer praia do Guarujá? Marco Santana, você beberia d'água de Pitangueiras, por exemplo? Veja bem. Veja bem. Olha, situação normal, em condições normais, beber água do mar não é uma coisa assim corriqueira. Acidental. Acidental, você vai se engasgar, você está nadando ali, ninguém morreu por isso. Mas ainda nas circunstâncias, nas condições que as praias de Guarujá se encontram, né? A gente percebeu vários pontos aí com despejo de esgoto clandestino. Então, o nosso amigo deve estar se referindo aí ao ato do Farimad, né? Isso, Ontem meteu a mão na água salgada. Tomou um golaço ali, uma performance ali midiática, né? Imaginando que ele tomou antes, né? Para tentar rebater os efeitos dessa água. Eu gostaria de saber qual que é o estado de saúde do prefeito. Se encontra bem. Alô, Farid, prefeito Farid, que a gente torce muito para que faça uma administração, mas me parece que ele fez bem como uma prefeita de Paris, né? Naquela questão da água lá para os Jogos Olímpicos. E eu acho até que ele se inspirou em Oswaldo Justo, na década de 80, bem que havia ali uma informação muito forte naquela época de que todas as praias de Santos estavam impróprias para o banho. E aí isso estava afastando realmente os visitantes. O Oswaldo Justo decidiu ele próprio, colocou uma bermuda, o seu calção de banho, e ele já convocou os jornalistas, e aí tomou um banho de mar, e saiu na capa dos principais jornais do país, né? O prefeito desmente aí que as praias estejam impróprias para o banho, né? Então, eu acredito que o Oswaldo Justo também serviu de inspiração para o Farid Madi. Você falou de Oswaldo Justo, eu não posso deixar de me lembrar desse fato e jamais mandar até um abraço ao Chico La Scala, que era assessor direto do então prefeito Oswaldo Justo, e o repórter da Rádio CBN, sempre escalado para coberturas eleitorais, e no sorteio, o sorteio era meio mandrake, eu era sempre direcionado para alguém, eu caí com o prefeito Oswaldo Justo. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso querido Márcio Calves, né? E aí eu liguei para o Chico lá, esse cara falou, olha, 7 horas da manhã, me deu o endereço, se chegar atrasado ele não te atende, se chegar antes você espera. Falei, Chico, fica tranquilo. Qual não foi a minha surpresa? Vou só dizer o local, né? No Canal 2, cheguei ali onde residia o Oswaldo Justo, e o porteiro, não, o senhor já está sendo aguardado, pode subir. Assim que toquei a campainha, eis que a porta abre, você sabe o que eu fui recebido, Gustavo e Marco Santana? Um samurai com uma espada na mão, abriu a porta, aquele samurai, falei, pronto, vou ficar aqui mesmo na porta, né? Emboscada. Mas era uma brincadeira do ex-prefeito Oswaldo Justo, ele com um kimono, ele fazia a sua atividade logo cedo, mas me recebeu muito bem, só que estava bravo, viu? Ele tinha uma edição do jornal Tribuna aberta em cima da mesa, aquele dia, diria que a queima de fogos do final do ano foi pouco. O que ele soltou de fogos ali, mas olha, já que o Marco lembrou do queridíssimo aí também, Oswaldo Justo, que sempre atendeu muito bem, como ser verdadeiro, porque tem gente que fala, aquele político não, eu acho que foi assim com o Marco, foi assim com o Gustavo, sempre foi muito generoso também. Gustavo, para a gente ir para o intervalo,
para outros assuntos, inclusive essa questão do novo do novo secretário de comunicação do governo. Mas você beberia da água de qualquer praia, não só do Guarujá? O Marco lembrou muito bem do prefeito Oswaldo Justo, mas eu fui na tua onda aí também, lembrei lá da prefeita de Paris, que mergulhou lá no Sena, né? E até os depois moradores sumiu, né? Então, pois é, os moradores de Paris haviam feito um movimento ali também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que era para sacanear a prefeita. Exato. Iriam todos ao banheiro na mesma hora, calcularam o horário certo, enfim. Vamos pular essa parte, mas um caso que ficou conhecido, né? Eu não beberia água do mar em circunstância alguma, água salgada. Alguns infectologistas estão dizendo que o prefeito jogou assim para o público e principalmente preocupado com a repercussão dos cancelamentos de reservas em hotéis, casas de veraneio que foram alugadas, já alcançando um número de praticamente 20%, e a tendência é que isso vai aumentar, esvaziando ainda essa temporada de janeiro e pegando também, quem sabe, até a sequência para o Carnaval, mas o Carnaval está distante pouco, o Carnaval está em março. Mas preocupou, né, Gustavo? Até quando a gente fala em trazer o turista para cá, a gente tem que apresentar o quê? Essa qualidade, a vulnerabilidade da praia, segurança. As prefeituras têm que cobrar aí a Sabesp dessa qualidade do tratamento do esgoto, que é jogado às vezes de forma irregular. A Sabesp diz que a água dela está boa, não tem problema, pode tomar à vontade. Tem aí a notícia, saiu ontem no portal UOL, que as amostras que foram recolhidas nas praias de Guarujá e de São Vicente não continham o norovírus. Exato. Mas o estrago está feito, né? É como a questão aí do secretário de comunicação. Quando a fake news pega e viraliza, você pode até desmentir, mas ela não vai ter a mesma força e nem todo mundo vai compartilhar o desmentido, né? Vocês, Gustavo e Marco, vocês assumem novamente uma função em um jornal tradicional, e eu tenho ficado muito preocupado principalmente nos últimos 12 meses, né? Esse fato de fake news, esse fato das pessoas utilizarem as redes sociais para colocarem aquela que é a verdade para elas, que é aquela história tem a minha, a sua e a verdade verdadeira, né? Então, quando esse novo secretário, o Sidônio Palmeira, que algumas pessoas acabaram se apropriando, né, dessas palavras, se apropriando de um discurso de ódio, a imprensa tem uma fundamental importância, Marco, num texto competente, numa apuração competente, não apressa por colocar a matéria em um jornal, em um site, em um canal de TV, uma emissora de rádio, mas principalmente pela verdade e pela seriedade. Exatamente, e por isso que cada vez mais o jornalismo, eu nem digo jornalismo profissional, porque é uma redundância, que o jornalismo prescinde que ele seja profissional. Então, cada vez mais nesse mundo envolto de mentiras, de boatos, de discurso de ódio, né, de intolerância, é fundamental que nós fortaleçamos cada vez mais as empresas que produzem conteúdo profissionalmente, né, com credibilidade, porque a matéria-prima do jornalismo não é a informação, é a credibilidade. Né? Então, você tem que buscar cada vez mais oferecer a maior quantidade possível de informação de qualidade e estimular os leitores, o público de modo geral, a procurar essas fontes de informação. Né? Porque hoje, cada vez mais, o que a gente percebe a ânsia de muitos influenciadores, muitos divulgadores de conteúdo, nem digo produtores de conteúdo, de divulgadores de conteúdo, sim, através da audiência fácil. E nesse contexto aí, não medem inescrupulosas. Então é fundamental que a gente faça essa reflexão e estimule o público a buscar as fontes confiáveis de informação. Agora, com relação ao grande episódio que está sendo comentado recentemente, com relação às fake news, às mentiras envolvendo o Pix, eu acredito que o governo federal ele errou duas vezes. Primeiro, ele vem errando sistematicamente na sua comunicação de governo, de divulgar as suas realizações, os seus avanços, né, que aconteceram. Então, tem essa dificuldade muito grande. E também teve até por conta disso, que houve a mudança na titularidade da Secretaria de Comunicação. Mas eu acho que o governo federal erra bastante também do ponto de vista político. A partir do momento que ele recuou na medida de fiscalização do Pix, que não tinha mistério algum, não tinha nenhuma grande celeuma, sim, era só você normatizar, regulamentar uma fiscalização
já deveria ter sido feita, que já havia essa fiscalização com relação às contas bancárias e aos cartões de crédito, e apenas ampliou para normalizar com relação ao PIX. Por quê? Para buscar aqueles sonegadores, evasão de lavagem de dinheiro, aquelas movimentações ligadas ao crime organizado, ao tráfico internacional de drogas, de armas, e assim por diante. Então, na prática, era basicamente isso aí. Só que, por um erro de comunicação do governo, acabou dando a impressão de que ia penalizar o cidadão comum, o pequeno empreendedor, né? O ambulante, o pequeno comerciante, as pessoas que fazem movimentações financeiras no dia a dia. Quando na prática não é isso daí. Exato. Você tem uma ideia, Eduardo? Hoje no Brasil são feitas nada menos que 50 milhões de operações financeiras via Pix por dia. E a Receita Federal, que é um órgão de Estado muito importante, aliás, é o órgão de Estado mais eficiente que nós temos no Brasil, por conta da qualidade técnica dos seus profissionais, né, dos seus servidores de carreira, dos recursos tecnológicos que vocês têm à disposição, né, uma série de avanços. A Receita Federal tem apenas 15 mil servidores. Então, veja você, 15 mil servidores para você fiscalizar 50 milhões de operações por dia é praticamente inviável. Sim, então, quer dizer, sim. Na prática, essa mudança aí, nessa regulamentação, era para justamente ir atrás daquelas operações realmente nebulosas que prejudicam o país. Não só em termos da sonegação fiscal, que a partir do momento que existe uma sonegação, quem perde é cada cidadão brasileiro. E além disso daí, a partir do momento que você faz vistas grossas, deixa de fiscalizar essas grandes operações ligadas à ilegalidade, ao tráfico internacional de drogas, ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, aos crimes do colarinho branco, você acaba também estimulando que esses crimes eles sejam cometidos cada vez mais. Então, era fundamental essa regulamentação. Agora, nesse contexto todo, esses agitadores das redes sociais, eu vou até nominar o representante maior deles, que é o deputado federal Nicolas Ferreira, que é um disseminador contumaz de mentiras, Exato. E não só isso, que é talvez até mais preocupante, discursos de ódio, de intolerância. Então ele aproveitou essa oportunidade de disseminar as mentiras, né? Pra você ter uma ideia, o post que ele fez teve mais de 250 milhões de visualizações, Exato. 5 milhões de curtidas. Quer dizer, qual é o efeito negativo que isso daí, não é ao Lula pessoalmente, ao governo federal, mas ao país, ao cidadão brasileiro. A partir do momento que você dissemina mentiras, né, o prejuízo que você acaba incutindo o medo, a insegurança, né, isso é prejudicial para o país, né, e acaba até colocando em descrédito um meio de pagamento que é muito eficaz, que é o PIX, né, quer dizer, é um retrocesso muito grande. Então, eu acredito que o governo federal, para o bem do país, não é para o bem do Lula, pessoalmente, ele precisa rever a sua política de comunicação e também ver só para a questão governamental, política mesmo, né? Esse recuo foi muito ruim, foi muito prejudicial para todos nós. Nós comentávamos, Gustavo, no último programa, inclusive, desejando, né, feliz 2025 para o Marco e para o Gustavo, o primeiro contato ao vivo e pessoal, mas lembra-se, Gustavo, nós comentávamos que a comunicação para qualquer governo, seja ele municipal, seja estadual ou federal, ela é necessária, essa comunicação, e ela é de imediata solução para muitos problemas. Uma comunicação expressa, uma comunicação inteligente, uma comunicação verdadeira, elimina vários problemas e faz com que o seu chefe de Estado, o seu chefe de executivo municipal ou a presidência tire, né, a possibilidade de fake news atrapalhar a informação. O Marco tocou bem nisso. Eu vejo duas questões aí. A primeira delas é que, de fato, o governo precisa aprimorar a comunicação. A fake news ela ganhou repercussão porque o projeto foi mal explicado. Exato. Né? Como não comunicaram direito, ficaram ali lacunas em que a fake news entrou e ganhou todo mundo. Por outro lado, eu vejo que é preciso que se crie uma ferramenta nova para combater fake news. As que já existem não são mais eficazes. A extrema-direita ela foi muito competente em afastar as pessoas das mídias tradicionais. Exato. Quer dizer, é a Globo Lixo, eles tiraram uma parcela grande da população
desse circuito da imprensa tradicional. Sim, não se busca informação em jornais, em revistas, nos telejornais, nos programas de rádio e podcasts, enfim. Esse pessoal está divorciado, ele está à mercê de quem produz esse tipo de informação em aplicativo de mensagem. E é por ali que eles se informam. O que eu citei ontem, como hoje, a Rádio Star News, essa parceria com a MaxCast, nós temos mais de 24 jornalistas espalhados pelo Brasil, e até informações. Houve a fala oficial do ministro Fernando Haddad, tanto ontem como hoje, agora há pouco, um pouquinho antes do jornal, do Ponto a Ponto, que é a palavra oficial. Então, muito bem colocado pelo Gustavo, é o fato de alguém publicar uma inverdade ou criar uma fake news, e aí o Marco lembrou muito bem, o desserviço que esse deputado Nicolas presta, eu não sei se ele dorme com a consciência tranquila, se ele acorda com a consciência tranquila, independentemente de lado, de escolha de partida, não é isso, mas é a responsabilidade. Ele foi eleito para um cargo que mensura desde um simples gari, a um representante do nosso governo como presidente, a responsabilidade tem que ser sempre colocada em primeiro lugar. Né, Eduardo, mas só uma observação, o recuo do governo em relação a essa questão do PIX, eu acho que foi um erro tremendo para o país, porque deu margem à interpretação de que, olha, realmente as mentiras propagadas, parece que tinha algum fundo de verdade. Por isso que, se não tivesse, o governo não teria recuado, teria ratificado, teria persistido nas orientações, nas determinações. Você está falando, você tem total razão, mas vamos lá. O presidente Lula ele dá falas cortadas de um raciocínio. Vem o ministro Haddad, sempre ele deixa nas entrelinhas, ele não fala o todo. Aí você tem uma série de outros articuladores, como você tem lá, direita, esquerda, centrão, que entendem do jeito que eles querem entender para vender para o público deles a verdade deles. E aí compromete o quê? Compromete todo um cenário nacional da economia. Nós viramos 2024 com uma economia ruim e começamos com a incredibilidade, né? A falta de credibilidade para a economia nesse ano. Aí já começa, logo no primeiro mês, logo dos primeiros 15 dias, um fato como esse, né, Gustavo? E aí, por exemplo, os jornalistas têm que produzir os seus textos nas páginas dos jornais, nos sites, eles vão buscar o quê? A informação correta. Só que a população, como você bem observou, não vai atrás, né? Como eu acabei de dizer agora, vamos ler aí as páginas do Jornal da Orla, vamos buscar, que esse profissional vai buscar informação. Não, ele vai pegar ali o Nicolas, que coloca, ou qualquer, entre aspas, influenciador, que coloca o seu ponto de vista, ou ele logo observa o lado que ele está. Não, eu sou contra o atual governo, então eu vou colocar alguma coisa que tire realmente a seriedade disso. E, Gustavo, é muito importante, o Marco comentou, eu li ontem à noite, inclusive, já alguns sites internacionais, a credibilidade do Brasil cada vez vai diminuindo mais, né? E quando você fala em segurança jurídica, em segurança política, em marcos importantes para a gente atrair grandes investimentos, né? E consolidar um país que precisa muito da economia, a gente não consegue. Consegue. Bom, essa era dos mediadores da informação, né? Que são diferentes de quem apura e traz a informação correta, ela não vai deixar de existir. Eu acho que é uma situação, assim como as mudanças climáticas, que a gente tem que se acostumar com ela e criar novos mecanismos. Eu não acredito que exista democracia sem educação. Não. Se as pessoas não têm a capacidade de discernir o que é correto do que é errado, nós não estamos vivendo numa democracia. Sim. É um ponto muito para discutir. Na volta aqui eu vou colocar outro tema também, já vou testar os conhecimentos políticos dos últimos dias do Marcos Santana e também do Gustavo Clay. Mandando um abraço, né, para o nosso querido Sandro Tadeu, eu que sou assíduo. Agora eu vou ter duas colunas políticas para ler todos os dias. Vai ser a do Marco, do Sandro e do Marco, para ficar informado e sem contar. Alô, pessoal, aquelas ligações a gente faz também diariamente, vamos continuar com as mesmas, viu? Mas opositores de outrora, aliados neste momento, visando o governo estadual, estaremos falando de dois nomes fortes da região, estaremos falando de um atual ministro, Márcio França, e de um ex-deputado federal, de um atual prefeito, Alberto Mourão, que, segundo o nosso querido Sandro Tadeu, e o Sandro Tadeu tem sempre uma pitada de informação correta, e fui atrás de dois amigos em Praia Grande, dizendo, olha, onde há fumaça, já existiam os caminhões do bombeiro, lá eles estavam. Então, daqui a pouco a gente vai tratar desses outros assuntos também, como lembrando, né, nesse fato do PIX, as pessoas, a renda do brasileiro. Em novembro, o rendimento médio de 78% dos brasileiros girou em torno de R$ 3.285, um crescimento de 3,4% ante o mesmo período do ano anterior.
2023. Então, também não é para ninguém ficar assustado, achando que o governo vai começar a tomar e taxar mais a renda do brasileiro. É muito claro dizer isso. E o seu Nicolas, se tivesse um pouquinho de respeito, acho que pela própria situação do povo do Brasil, ele mensuraria as suas palavras e a maneira como ele assustou muitos brasileiros. Eu vi muita gente dizer assim, eu vou voltar a usar o dinheiro, não vou nem colocar no banco, vou ficar com o dinheiro em casa, guardar atrás da geladeira, embaixo do colchão, não vou nem usar o Pix, porque o banco vai tomar o meu dinheiro. Então, não é assim disseminando fake news. Virgínia, rápido intervalo, voltamos já. E lembrando, né? Diga lá, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. A Dininha está em São Bernardo. Deixa eu lembrar aqui também, mandar um abraço para ele. Ontem ele fez contato conosco, o empresário Rogério Perim, lá em São Bernardo, da Conecta, uma grande empresa lá do ABCD de São Paulo. Um abraço ao Rogério Perim também, ex-executivo aí da SADA, uma das maiores empresas da América Latina de transportes. Diga. E outra participação. Carlos Alberto Gugliotti, jornalistas de viés da esquerda, mentirosos e passando pano para esse desgoverno incompetente, bandido incompetente, imoral e corrupto. Bom, se ele falou para nós três aqui, não serviu para nós três. Primeiro que aqui eu não tenho nem esquerda nem direita, não visto a camisa de partido nenhum, tanto que se você procurar, viu, Carlos, bom dia para você, não sou filiado a nenhum partido, também não sou contra quem seja, e eu não estou passando pano para ninguém. O Marco foi muito feliz, foi o primeiro a tocar no assunto, inclusive condenando a falha do governo de voltar atrás de um erro, e é um erro mesmo, e a má condução de uma proposta ou de uma informação, viu, Carlos, não significa que estejamos passando pano, pelo contrário. Eu acredito que cada um tem o direito a ter a sua opinião, a sua avaliação, sim, a sua visão de mundo, respeito a dele também, gostar ou não, mas eu acredito que o que a gente não pode é você contestar a realidade, os dados concretos. Sim. Eu não posso falar, eu discordo da lei da gravidade, pular da minha janela e não querer cair. E eu vou me arrebentar. Me arrebentar. Então, eu acredito que quando a gente faz uma análise, a gente vem aqui, tem uma responsabilidade muito grande, ficar dentro do microfone, dar a sua opinião, fazer a sua análise, eu acho que a gente tem que estar sempre amparado em dados concretos, no mundo real, né? Não no que a gente imagina que seja, ou que gostaria que fosse a realidade. Né? Então, eu acho que acredito que a gente sempre tem que embasar as nossas análises em dados reais no mundo real. E eu não sei se o Carlos acompanha a gente bastante, praticamente chegando a 5 anos de ponto a ponto, Gustavo. A gente aqui, quando tem que criticar, critica todos, baseado em informação e dados confirmados. Então, os acertos do governo anterior a gente aplaudia, e eu sempre digo aqui, disse ontem e vou continuar dizendo, torci muito para o governo Bolsonaro acertar, porque o governo indo bem, nós vamos bem, como torço para esse governo, mas se esse governo erra, a gente critica, como observação no Marco, e eu sou também, né, Gustavo? Então aqui não se trata de passar pano. Eu falei por mim e falo por vocês dois, aqui ninguém está defendendo esquerda ou direita, a gente defende a verdade. É isso aí. Eu acabei de dizer, quando não há uma educação correta que dá o discernimento para as pessoas, para saber o que é verdade e o que é mentira, acontecem essas coisas. As pessoas ficam presas dentro de bolhas e enxergam em tudo a ameaça comunista. Quem não concorda exatamente com o que elas pensam é comunista. Inclusive, se a pessoa for de direita e não tenha nada a ver com comunismo, se ela não concorda comigo, ela é E muita gente intitula as outras de comunistas sem saber o que significa o comunismo. Exatamente, pois é. Tem gente que eu conheço que diz que é marxista, não sabe nem quem foi Marx. Tá? Então, quer dizer, é muito perigoso, mas, Carlos, continue com a gente. Aqui você tem liberdade de se expressar, não fugimos de nenhum tipo de colocação. Você tratou de forma respeitosa, e de forma respeitosa a gente responde para você. Continue com a gente, sim, que aqui é um espaço livre para se manifestar com respeito e educação, como você fez conosco aqui. Vamos ao rápido intervalo. Estamos ao vivo, né? Deixa eu mandar um abraço para o Lúcio Zé Bento lá em Florianópolis, a Secretaria de Educação do Estado de Florianópolis. Um abraço ao senhor Sérgio lá, que trabalha no transporte da educação lá e cultura de Balneário Camboriú. Um abraço a ele, também o seu Bedim, que trabalhou no sistema prisional de Santa Catarina. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, o Davi Colantoni lá no Porto e também o André. O Davi é santista, o André é flamenguista, né? Daqui a pouco a gente fala de esportes também, onde começou o Campeonato Paulista, a estreia do Campeonato Paulista, com o Palmeiras vencendo a Lusa no Allianz Parque. Eu volto já, não saia daí. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca.
Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Estamos de volta às 9 horas e 15 minutos. E se eu não estiver errado, né? Eu tive 2 bilhetinhos. O primeiro é o seguinte: no sábado, agora às 20 horas e no domingo, 20 horas, a reprise. Atendendo a muitos pedidos, né, Virgínia? Curioso, hein? O pessoal pedindo especial da banda norte-americana de rock, mais 50 anos de estrada, o Kiss. Opa. Olha, então nós teremos o Kiss, sábado especial e representação no domingo, 20 horas, produzido aí pela Virgínia. E outro recadinho da Virgínia é que o Gustavo Clay tem que sair às 9 horas e 30 minutos, é isso? Exatamente. Nem sai um pouquinho depois. Um pouquinho depois. Então vamos atrasar no máximo 10 minutos, a gente encerra o programa com 10 minutos. Mas também, eu citei aqui na ida para o nosso intervalo, né, nós tivemos... Deixa eu mandar um abraço ao pessoal da Tati TV, da TV Tati em São Vicente, Avante. Nosso querido Luciano Fatioli. O Luciano está me devendo uma visita, brincadeira. O Luciano, na última visita, o programa durou 2 horas e meia e ele quase que pediu um bolinho de bacalhau e cerveja no programa às 9h30 da manhã. Mas deu certo. E ele recebeu lá, em seu programa lá na TV Tati, Band Litoral. Mandar um abraço também para o Marcos Bianchi. Marcos Bianchi, o Ari Brito. Isso, o Ari Brito, que era um homem de publicidade do Sistema Santa Cecília, grande professor Ari. Tive grandes conversas com o Ari, grandes profissionais também, né? E lá ele recebeu a presença do atual ministro, né, Márcio França,
o ministro Márcio França, que é curioso, né? Tem gente que um dia me perguntou, o que faz o ministro Márcio França? Ele é atual ministro de empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Olha quanta coisa, mas não aparece esse ministério. Mas o que se deve à visita do atual ministro Márcio França, que foi de portos, aeroportos, vinha com um bom trabalho, mas o ministro declarou que gostaria de disputar a eleição contra o atual chefe do Executivo paulista, nada mais nada menos que o Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. E aí teve aquela brincadeirinha que o Márcio França fez, não sei se vocês acompanharam. Olha, o atual governador, né, não sabe muito bem onde fica Botucatu, Avaré, é um bom político, vem com uma nova face aí, uma nova faceta na política, mas não conhece muito bem do Estado, né? E seria interessante essa disputa com o atual governador. E no mesmo dia, no mesmo programa, nós tivemos a passagem de quem? Do atual prefeito, agora reeleito, se eu não estou enganado, pela quinta ou sexta? Sétima vez. Sexta vez, né? Sétima vez, do Alberto Mourão, que tem experiência. Só que eu falei assim, reza a lenda. Deixa eu mandar um abraço, Denilson Praganha, estava esperando. Denilson, um abraço para você. O Carlos Alberto aí do Canto do Forte, belíssimo bairro. Também o pessoal do Boqueirão ali, o Marco Antônio. E um abraço também ali para o Alisson, né? O Alisson que mandou um abraço para a gente aqui de Paragrande, dizendo que você não vai falar de Paragrande. Já estamos falando. E aí teve o contato do Márcio França, atual ministro, com o atual prefeito Alberto Mourão. Lembrando, o Márcio França, Marco e Gustavo, foi candidato a governo de São Paulo contra o Dória. E quem o Alberto Mourão apoiou naquele momento? Apoiou o Dória. Ele apoiou, mas depois, neste programa aqui, o Alberto Mourão esteve dizendo assim, não vou lembrar o termo correto, mas disse, se arrependimento matasse, estaria morto por ter apoiado o João Dória Júnior. E aí, pelo que apurou o nosso querido Sandro Tadeu, e conversei com duas pessoas lá de Praia Grande, ambos foram almoçar no mesmo dia lá em Long Beach, lá em Praia Grande. Eu que do Marcos Santana, só com aquela bola de cristal que tem, aqueles celulares, inclusive o Marcos Santana ele tem na casa dele, o Gustavo, um telefone vermelho. Esse telefone só ele usa para as chamadas. Há uma percepção de futuro nessa conversa, nesse almoço? Eduardo, só queria antes fazer uma pequena observação. Na minha avaliação, o ministro Márcio França é o ministro mais injustiçado do governo federal. Concordo com você. Porque é um ministério extremamente estratégico. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas eu acredito, acho que 98% dos CNPJs do Brasil são MEIs, empresas de pequeno porte, microempresas. Quer dizer, a quantidade de pessoas envolvidas aí que precisam de uma linha de financiamento, de um auxílio técnico, né, de apoio realmente para desenvolver suas atividades é tremenda. E até o momento, infelizmente, o governo federal não deu uma resposta eficaz. A gente comemorou quando foi criado o Ministério, porque percebeu que, assim, olha, realmente agora o microempreendedor, os MEIs, as empresas de pequeno porte, as cooperativas, terão a atenção que merecem, né, que não tiveram em governos anteriores, né? Mas, infelizmente, até o momento, a gente não percebe esse fortalecimento do Ministério encabeçado pelo Márcio França. O Márcio França já demonstrou muita capacidade de trabalho, ele tem uma equipe altamente qualificada ao redor dele, então falta o quê? Falta colocar gasolina na Ferrari ali do Márcio França, né? Então, acho que a gente espera que o governo federal ele tenha essa sensibilidade de fortalecer esse ministério. Dito isso, eu acredito que o Márcio França, ele sim é uma das principais lideranças políticas do Estado de São Paulo. Ele teve uma votação expressiva para essa eleição passada do governo de São Paulo, sim, né, ele demonstrou que ele tem um trânsito, um diálogo muito grande com os prefeitos das diversas regiões do Estado de São Paulo. Ele dialoga muito fortemente com vários deputados federais e estaduais. Sim. Então, portanto, ele tem essa capacidade de estabelecer diálogo e aliança muito forte. E o Alberto Mourão é um político experiente também, já consagrado fortemente em Praia Grande, e eu acredito que possa, sim, existir uma possibilidade de uma dobradinha entre eles. Agora, o desafio do Alberto Mourão é muito grande, porque quando você estabelece uma aliança política, a lógica é sempre você ampliar esse arco de alianças. Né? Então, para isso daí, o político ele tem que demonstrar uma consistência eleitoral, não só em Praia Grande ou na região, mas
no estado de São Paulo inteiro. Acho que esse é o grande desafio do Alberto Mourão. Por outro lado, o Márcio França se colocando nessa disputa eleitoral do ano que vem, ele vai ter um adversário de peso muito forte, que é o governador Tarcísio, que é um governador no exercício do cargo buscando uma reeleição. Então, o potencial eleitoral do chefe do executivo que busca a reeleição é muito forte, né? Em que pese que ele não sabia a diferença entre Ribeirão Preto e Ribeirão Pires, quando disputou a eleição, agora não, agora ele já está a par da situação. Foi uma brincadeira do ministro Márcio França para dar uma provocada sadia, mas elogiando a condução do governador. E aí é muito difícil de que um governador do estado de São Paulo ele não faça um bom governo, né? Até por conta dos números do estado de São Paulo. Se você pegar São Paulo, colocar na Europa, é um país, o continente europeu, né? Pelas suas dimensões, pela sua riqueza, pela sua população. Então, São Paulo realmente é a locomotiva do país. Então, é muito difícil que um governador ele faça um governo ruim. Aí, por isso que eu acredito que o desafio de Márcio França, ou qualquer outro que busque disputar com o Tarcísio de Freitas, é um desafio muito grande. Mas, ainda assim, Márcio França é um político experiente, tem uma capacidade de articulação muito grande, então ele tem uma possibilidade muito grande, ainda mais se contar com o apoio do governo federal. Deixa eu colocar um ingrediente aí, Gustavo, você que vai assumir aí, já assumiu a diretoria de cultura, mas a cultura caminha muito com a política. O Marco fez um desenho muito pertinente disso, e eu vou ampliar esse leque do Marco, o Marco depois pode até colocar os seus pensamentos em cima. Me parece também, apesar de tudo, o presidente Lula tem uma admiração pelo atual ministro Márcio França, isso ele não esconde, tanto que na sua escolha foi mais uma questão de pressão do Centrão para o Márcio França deixar o ministério. Não fora isso, o presidente não teria mexido, e o presidente relutou para tentar e não conseguiu, e o Centrão, a gente sabe que é muito forte. O próprio Alberto Mourão, onde está sentado, o Marco Santana disse, o Centrão comanda aquilo. Você pode chegar cheio das melhores intenções, mas nem direita nem esquerda, é o Centrão que comanda. Mas me parece o seguinte, a intenção também, Gustavo, do ministro, de repente com o próprio apoio, a gente tem dois desenhos aí. O governador Tarcísio Gomes de Freitas talvez não tenha o tamanho ideal, o desenho ideal para o Brasil inteiro para enfrentar uma eleição ao principal cargo, que é a presidência da República. Porém, caminha para isso, se não agora, mais à frente. E tem uma preocupação, porque um dos seus mentores, o seu guru, é o Kassab. E há quem diga que o Kassab até declarou recentemente, no final do ano, olha, o Tarcísio vai ficar onde está. Ele vai ser candidato a governador para a sua reeleição, porque precisa, como muito bem colocou o Marco, administrar um estado como São Paulo, dá uma característica de peso para esse representante político e coloca ele nas prateleiras e no cenário nacional. Porém, tem a preocupação também do presidente Lula, porque definição não há. Neste momento, o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, não pode nem viajar para a posse de Donald Trump, né? Pois o nosso querido Marco Santana vai dizer se ele já conseguiu essa liberação, porque o Xandão diz que ele está liberando a fusão da Azul com a Gol e não a liberação do Bolsonaro. Mas há um desenho, Gustavo, em relação a isso, a própria eleição para a presidência, que esse ano vai ser fomentado disso e vai ser enriquecido no ano que vem. Quando você fala em governo do Estado de São Paulo, você tem um nome forte para o governo federal, que é o Tarcísio. Inclusive, se o Tarcísio apoiar alguém, vai ganhar um peso de sobremaneira. Então, seria uma estratégia também já do próprio governo alimentar o Márcio França a sair uma candidatura em São Paulo para dar uma minada, para tentar dar um choque, né, em relação à direita com o Tarcísio? Eu acho que sim. O Márcio França, nas últimas duas votações, perdeu para o Dória. Ele perdeu por Dória 3,5% de diferença. No Senado, e é uma liderança que deixou de ser regional, né? Justo. E o Sandro Tadeu deve estar muito bem informado lá na BS9. Sandro é muito bem informado. O Maurício Juvenal, que é o proprietário da BS9 e da Badra, trabalha no Ministério com o Márcio França como secretário nacional das micro e pequenas empresas, está lá dentro. O Sandro deve ter ali informações. Esse é um bom convidado, nem que seja online, vindo de Brasília, né, para dar entrevista, para nos dar argumentos. Exatamente. Maurício Juvenal, uma grande figura. Bom, ótimo papo e bom contador de histórias também. Mas a gente não sabe qual é o cenário, né? Se o ex-presidente Bolsonaro permanecerá inelegível
se for esse o caso, se vai ser o Zema, se vai ser o Tarcísio, enfim, acho que vai ficar um pouco mais para frente essa situação, mas eu vejo sim o governo federal tentando cacifar e fortalecer o ex-governador Márcio França. Eu vou dar uma palavra aqui, Marco. Na época, na ocasião, talvez você não tenha podido acompanhar, o atual prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, disse aqui, nós estávamos ele e o empresário Marcos Muniz. Ele disse, é chegada a hora, ou perdemos esse time, de juntarmos forças, né, aqui na Baixada Santista. Estamos numa região metropolitana. Então ele disse o seguinte, há muitos comentários que eu sou assim, que eu sou assado, que o Paulo Alexandre é assim, assado. Claro que nós temos os potenciais representantes da região e temos aqueles que, infelizmente, não aprenderam e não acordaram. E eu entendi naquele momento os recados que ele mandou para alguns prefeitos naquele momento, né? Ele dizia, é necessário uma união. E eu dei um exemplo para ele. Falei, olha, prefeito, deputado, né? E ele sorriu e disse, isso mesmo. Eu disse, olha, eu fiz futebol durante 25, 26 anos, viajei o Brasil inteiro. E era muito comum eu ir no interior de São Paulo ou em outros estados. Qual era o desenho que eu via, Marco? Gustavo, no estádio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Nós chegamos no estádio, o prefeito da cidade estava esperando a imprensa no estádio. Após o jogo, ele recebia a imprensa num determinado local do estádio com coquetel e, no mínimo, Marco e Gustavo, 6 ou 7 deputados estaduais e, quando não, alguns federais. O Edinho, que é um nome muito forte da política do interior de São Paulo, foi prefeito da região, deputado, teve vários cargos. Foi presidente da Codesp. Presidente da Codesp, nenhuma identificação com isso, mas foi. Estava lá e se seraneava uma conversa. Então, para que você tenha ideia, ouvido de repórter, Gustavo e Marco, vocês têm também, está sempre ligado. E dizia, olha, nós precisamos resolver essa questão aqui. Não tem área. Conversa com o prefeito tal, não deixa que eu vou cobrar ele. Não, vamos fazer uma frente. Eu chego no governador e cobro o recurso. Não, já falei com o prefeito em tal lugar, ele vai disponibilizar uma área lá e a gente vai fazer. Então você viu uma força. E o Alberto Mourão disse aqui, preciso sentar com o Paulo, conversar com o Paulo, preciso conversar com a Rosana, mas a Rosana ela tem uma maneira um pouco mais difícil de ter esse contato, mas nós precisamos... Então me parece que o Márcio França, o próprio Alberto Mourão, Paulo Alexandre, num contexto um pouco mais à frente, porque ele está mais em Brasília, preside uma comissão, que é a Comissão de Portos, que é uma comissão importante, notabiliza também aquele que está tocando. Nessa condução, o Silvio Costa Filho vai muito bem, e me parece que o Anderson Pomini, que é um homem de quem? Do Márcio França. Muito bem colocado, tem ido muito bem nessa condição da autoridade portuária. É um desenho que nós precisamos fortalecer, porque se a gente pegar esse desenho estadual, nossos representantes estaduais estão um pouco aquém. A gente não tem essa... Um pouco mais as Solange de Freitas, o Paulo Correia tem notabilizado um pouco menos, o Caio França tem tentado, inclusive, como opositor do atual governador Tarcísio Gomes de Freitas. Essa união ela é necessária e urgente, Marco? Exatamente. E os prefeitos, como lideranças avaliadas pelas urnas, eles têm um papel fundamental de fortalecer, na verdade, de conscientizar o eleitor para que ele consiga o seu voto para deputado federal e estadual em representantes da região, porque, infelizmente, o que a gente percebe é que, algumas vezes, o prefeito ele acaba assumindo compromissos com lideranças nacionais e acaba em detrimento de uma candidatura que tenha mais sensibilidade, que tenha mais conhecimento das necessidades das demandas regionais. Então, é fundamental que os prefeitos tenham esse olhar diferenciado e prestigiem as candidaturas mais identificadas com a região, né? Gustavo, em cima do que eu comentei, o Marco colocou bem também, a gente percebe o seguinte, a região da Baixada Santista tem perdido ao longo dos anos aquilo que a gente dizia que era uma das regiões metropolitanas do estado mais potentes e mais importantes. Vamos lá. Cubatão, que já foi um dos 3 maiores polos petroquímicos do Brasil, enfraqueceu. Também por culpa da região, também por culpa da administração local, mas também por culpa de não chegar ao governo do estado de São Paulo e fortalecer isso. Nós tivemos recentemente até a preocupação, o próprio prefeito Santos, Rogério Santos dizia, o ex-prefeito Paulo Alexandre, Alberto Mourão comentando, Márcio França comentando, nós não podemos perder esse viés, a região metropolitana da Baixada perdendo recursos, perdendo isso, e com o penúltimo governador, João Dória, nós perdemos praticamente isso. O governador não vinha aqui, e eu vou confidenciar aqui uma fala do ex-governador que estava de forma a finalizar o exercício, que foi o Rodrigo Garcia.
Em uma das inaugurações da entrada de Santos, eu tive a oportunidade de ir lá cobrir, então era a Mega FM e pela Rádio Jovem Pan. Fui convidado pela Jovem Pan para fazer essa cobertura e pela Mega FM. Eu me aproximei de vários secretários, vários deputados, e em uma das conversas estava ali o Rodrigo Garcia conversando com o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, e ele dizia, conto com você aqui, conto com você ali. E o Rodrigo Garcia, conto com você na eleição, preciso dessa. E eu ali parado, né? E quando perceberam que era um jornalista com 2 celulares na mão, a conversa diminuiu. Mas cheguei no Rodrigo Garcia e ele dizia, é primordial que vocês da Baixada Santista mostrem a grandeza. Eu conheço, eu sei. Inclusive, eu dizia da proximidade que ele tem com o Gilberto Kassab, e ele dizia, eu tenho um olhar diferente do governador João, que era o João Dória. Mas ele não foi eleito, foi o governador Tarcísio. O governador Tarcísio, Gustavo, para a gente finalizar e para o intervalo e finalizar o programa, eu não vejo também ele com uma grande presença na região. Pouco tem vindo, pouco tem falado da região. Fica mais no contexto. Túnel ligando Santos com Guarujá. Agora, na sexta-feira passada, vocês registraram isso com certeza no Jornal da Orla. A nova terceira pista de imigrantes. Mas fica muito num contexto Porto e também governo do Estado de São Paulo. Está faltando essa presença, uma caravana dos prefeitos da região indo a São Paulo? Exatamente. O Marco que está aqui... Não vou ousar discutir questões políticas com um cara com a visão do Marco, mas essa falta de representatividade da região reflete nisso, quando você não tem esses representantes que sejam interlocutores das necessidades da região junto ao governo para fazer essa pressão, para fazer esse convencimento, é isso que acontece. Chegamos a ter 7 deputados estaduais da região, 5 deputados federais ao mesmo tempo, e temos... Na prática, agora temos 2 federais. Temos 2, né? Poderíamos ter um, se aqui em Santos o resultado tivesse sido outro. Sim. Como é que se quer ter força política não tendo representatividade? O Marco vai responder na volta essa caravana, e só mensurando algumas páginas do jornal Cidade de Santos, na obra que foi composta e escrita pelo Marco, está faltando aquelas caravanas, em que nessas caravanas tinham lá dentro alguns jornalistas ávidos, espertos, compilando palavras e falas e trazendo para a realidade, porque aí fica uma região, vamos lá, tem um polo petroquímico importante, tem o maior porto do hemisfério sul, que é o Porto de Santos, que inclusive agora terá que espichar os seus olhares aí no Porto de Santos, o Porto de Itajaí, que é um estado que vem numa pujança. Santa Catarina tem 5 portos. Então nós vamos ao rápido intervalo e o Marco vai dizer se essa caravana precisa ser necessária, né? Que o Condesb, que é presidido atualmente pelo prefeito Caio Amado, né? Que até declarou que precisa ser feito um estudo da balneabilidade das praias e da água. Eu acho que o prefeito Caio Amado, vamos tentar até o contato com ele. O Marco estive com ele ontem. Tem essa função, quem sabe o Condesb consiga, né? Numa reunião, juntar todo mundo e dizer assim, a Imigrantes ainda funciona para a gente subir ao Planalto, né? E trazer isso. A gente vai a rápido intervalo útil e o Marco encerra o programa dando essa visão, né? Vá preparando-se aí para as colunas do Marco no Jornal da Hora, a política, né? Os bastidores que vão aquecer aqui a política regional da Baixada Santista. Virgínia, intervalo e voltamos com a parte final. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Com rapidez. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Às 9h39, com a partezinha final aqui não apenas despedidas, mas o comentário do Marco Santana. Marco Santana, a coluna política do Jornal da Orla será diária e os nossos ouvintes vão poder ler, né, ali em loco, né, no jornal, na edição, mas na edição digital também. Exatamente, nós teremos uma coluna, nós teremos uma edição diária, editada e folheável. Ela não vai ser impressa, não vai ser distribuída, mas ainda assim digital. O leitor vai ter a experiência de poder ler as páginas diagramadas. E nós teremos, além de um caderno de cultura muito consistente, comandado pelo Gustavo Klein, teremos uma ampla cobertura das questões metropolitanas e teremos, além da coluna política, que eu vou buscar com a ajuda do Marcos Augusto Ferreira, que é o repórter de política, que vai me ajudar nessa tarefa. Nós teremos a coluna política, trazendo os bastidores do poder aqui na região. Teremos também reportagens de política também, né, para buscar dar um pouco mais de profundidade aos assuntos. Um parênteses na sua fala. Claro. Ontem você esteve com o atual prefeito, reeleito prefeito de São Vicente, Caio Amado, que preside o CONDESB, e me parece que vai dar um passo fundamental para São Vicente em termos financeiros, em termos organizacionais, colocando São Vicente na poligonal do Porto, com mais de 6 milhões de metros quadrados de mar na área continental, e ele passa a crescer como liderança regional também, Marco. Ou eu estou errado? Sim, sim. E outra coisa interessante, que eu fiz até uma pergunta um tanto provocativa a ele, com relação ao papel da AGEM e do CONDESB, porque já teve deputado que classificou o CONDESB como casa de chá, e para os políticos iam lá só para tomar água, cafezinho e resultado dos pratos, não saía nada, né? E ele ficou até, não irritado, mas ele ficou um pouco contrariado, ele falou que discorda completamente dessa ideia de que a AGEM é um órgão planejador, e o que falta aí é o orçamento, quer dizer, ou seja, os recursos para fazer aquelas ideias se transformarem em realidade. E nesse contexto, é fundamental não só o papel do CONDESB, mas também
dos parlamentares, principalmente os da Assembleia Legislativa. Então, ele destacou muito esse esforço, a necessidade desse esforço conjunto de prefeitos, de parlamentares, em busca das soluções para os problemas que são metropolitanos aqui na Baixada Santista. Exato. Bom, é isso, Gustavo, para a gente arrematar. E lembrando, né, a cultura também mexe muito com a questão do viés político, que bons administradores fomentam a cultura na sua região. A gente espera que a tua coluna consiga fomentar muita cultura em Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Praia Grande, todo o litoral sul, porque educação e cultura são primordiais para o desenvolvimento de um povo, né? A gente fala que a cultura ela estabelece etapas da vida de uma cidade, de uma região. Então, Gustavo, que você consiga, com seus pares também, com muito esforço, que esse projeto vai vingar com certeza, e já estou torcendo demais para que a cultura não seja esquecida. É isso aí. A cultura, consumir cultura é um modo mais light, digamos, de enxergar a realidade. Alimentar-se de inteligência. Exatamente. Toda a força aí para o Fabrício Julião, CEO do Grupo Brasil Export, para o Leopoldo Figueiredo e para o Eduardo Silva, que são os nossos chefes lá de redação. Teremos 3 páginas aos domingos de cultura. Opa! Cobrindo as 9 cidades da região, e uma página nessa edição digital aí também, quer dizer, amplia muito a cobertura do jornal, e como eu disse no começo, havia essa demanda reprimida dos movimentos culturais para divulgação dos seus trabalhos, e essa divulgação ajuda a população a ter acesso, né? Sim. Conhecimento faz com que as pessoas acessem, e muito otimista em relação a esse projeto, ao sucesso desse projeto. Eu estou bastante empolgado, eu que estou de fora aqui olhando de longe, mas com certeza torcendo demais. Sucesso, nosso abraço ao Edu Silva, ao Leopoldo, outro profissional que também passou pela tribuna, e toda a equipe. Eu não tenho dúvida nenhuma que é um projeto que já nasceu com muita força, será de êxito coroado, com certeza, e vai ser importante para o jornalismo de toda a Baixada Santista, que precisa se consolidar mais do que nunca no jornalismo nacional. A Baixada Santista, eu sou totalmente contrário, que eles se dizem, o jornalismo da Baixada Santista não sobe a CA. Sobe. Hoje vai para o mundo inteiro com muita capacidade. Gustavo, nosso abraço. Feliz 2025, obrigado. E vou contar com você aqui, hein? Quando puder, venha ilustrar aqui. Aí você vai vir falando também muito de cultura, para que nós possamos enriquecer os nossos ouvintes da Baixada em todo o Brasil, em todo o mundo, como nosso querido o Morgado, né? Que está o César Morgado na Inglaterra, em Liverpool. Será que lá tem cultura flamejante? Só a memória dos Beatles. Teve uma bandinha que começou lá, né? Uma tal de Beatles, né? Um abraço ao Morgado, fotógrafo experiente, que foi aqui da Baixada Santista, já está há 7 anos lá em Liverpool. Um abraço, Gustavo. Obrigado pela vinda mais uma vez aqui no Ponto a Ponto, Rádio Estarinho Santos. É isso aí, Edu. Muito obrigado. Sempre que você chamar, estarei por aqui. É um prazer sempre. Vamos chamar bastante. Como também o Marco Santana, fiquei feliz demais. O Marco, hoje, quando a gente o recebeu aqui, dizia, tem uma boa novidade. Falei, pronto, na loteria esportiva. Não foi tanto, mas é quase, porque ele está de volta aí. Não que ele tenha parado. Ele tem um projeto bacana pessoal, né? Que é o Marco Zero, um projeto bacana, mas já está aí abrindo as ramificações aí de um projeto literário que foi o Cidade de Santos, que outros virão também, e com certeza as portas da Rádio Star News estão sempre abertas, o Ponto a Ponto, e sucesso aí. Eu que gosto muito de política, né? Independentemente de não ter partido, eu acho que todos têm boas e más ideias. Precisamos converger as boas ideias e fazer com que elas andem. Marco, ótimo 25, obrigado sim pela parceria, e conte com esse espaço aqui para divulgar também as colunas, aí, o teu trabalho junto aí à parte política da região, no Jornal da Hora. Eduardo, Virginia, eu que agradeço o prestígio, o carinho, que eu sempre sou bem recebido aqui na emissora. Eu gosto muito do programa, permaneço à disposição para participar de acordo com a minha disponibilidade. Estou muito empolgado com esse novo projeto, agradecer muito a confiança do Fabrício Julião, do Edson Carpentieri, que permanece na empresa como presidente do Jornal da Hora, o Leopoldo Figueiredo, o Eduardo Silva, toda a equipe de jornalismo aqui são profissionais extremamente experientes e competentes, muitos que me inspiram pessoalmente, né, que me motiva ainda mais para fazer parte dessa equipe. E estou muito motivado e eu acredito que a região ganha, de modo geral, quando você oferece informação de qualidade. E 2025 tem tudo para ser um ano bem promissor.
Vou dar um leve spoiler aqui. Tem um outro projeto de mais um livro para 2025, que vai ser uma grande explosão. Eu prometo, assim que concretizar esse projeto, eu prometo voltar aqui e dar mais detalhes dele. Olha, já deixou aí no ar, né, esse spoiler, quer dizer, uma nova obra aí do nosso querido Marcos Santana já está a caminho do forno, e quando tiver no forno, com certeza ele passará para nós. Marco, obrigado aí mais uma vez. Um abraço, se você curtiu aí. Muita gente mandou um abraço hoje, eu acabei, doutor Roberto, deixa eu mandar um abraço, doutor Roberto está lá em Bertioga, ex-embargador, parabenizando o programa e diz que é fundamentalmente liberdade de expressão com responsabilidade, ela é sempre bem-vinda, né? E ele diz o seguinte: vamos nutrir e vamos fortalecer os grandes órgãos de imprensa com competência, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Não vamos dar vazão a falas, né, de quem cria a maledicência ou o ódio. Vamos pulverizá-los e vamos nutrir com muita sapiência e inteligência os bons órgãos de imprensa. Salve aí essa nova proposta, da qual eu não conhecia, o João da Orla, como vocês também do Ponto a Ponto da Rádio Star News. Doutor Roberto, o senhor sempre é um gentleman nas suas palavras, eu quero agradecer o seu carinho, a sua esposa, aí o senhor falou já, a dona Sônia também, com compromisso de sempre estar atenta aqui aos nossos programas. Obrigado pelo carinho e obrigado aos ouvintes aqui por mais uma atenção 24 horas na Rádio Star News, com música, informação, prestação de serviço e muitos jornalistas com informação e também com convidados trazendo as entrevistas também. Virgínia, vamos embora? E amanhã um programa especial também aqui no nosso Ponto a Ponto. Tchau, até amanhã. Muito bem.